O milagre de Henrique, a criança que venceu a síndrome de Dubovitz. Henrique tinha apenas 3 anos quando os médicos deram o diagnóstico que abalou a vida de seus pais, síndrome de Dubovitz, uma doença rara que afetava seu crescimento, causava fraqueza muscular e deixava seu corpo frágil demais para uma criança daquela idade. Os exames mostravam que seu coração batia irregularmente, e os médicos alertavam que qualquer infecção comum poderia se tornar grave. Sua mãe, Dona Maria, chorava todas as noites, segurando o filho nos braços, enquanto seu pai, seu João, um homem simples e trabalhador, se sentia impotente diante da situação. Doutor, tem cura? Ele perguntava, sempre ouvindo a mesma resposta: é uma condição crônica. Vamos tentar controlar os sintomas. Os remédios eram caros, e o salário de seu João como servente de pedreiro mal dava para sustentar a família. As consultas no hospital público demoravam meses, e cada crise de Henrique era um susto. Até que um dia, uma vizinha, Dona Rosa, uma irmã da congregação cristã no Brasil, viu Dona Maria chorando no portão de casa e se aproximou. Maria, por que você não leva o menino na igreja? Lá a gente ora, e Deus faz milagres. Eu já vi coisa que médico não explicou, disse ela com convicção. Dona Maria, que nunca havia pisado numa igreja, hesitou, mas o desespero falava mais alto. Se Deus pode ajudar, eu vou, respondeu, enxugando as lágrimas. No domingo seguinte, eles chegaram à pequena sala de culto da CCB, um lugar simples, sem luxo, onde os irmãos e irmãs se reuniam com humildade. As mulheres usavam vestidos longos e lenços na cabeça, os homens, camisas sociais e calças discretas. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos como a Jesus, Terno Pastora e Glória a Cristo Jesus, que ecoavam com uma doçura que tocou o coração de Dona Maria. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com autoridade espiritual, mas sem qualquer ostentação. Quando chegou o momento das orações, ele pediu que todos se ajoelhassem, e os irmãos começaram a clamar a Deus com uma fé que Dona Maria nunca havia visto. Ela seguiu o exemplo, ajoelhando-se ao lado de Henrique, que, fraco, apoiava a cabeça em seu ombro. Senhor, o Senhor vê a dor do meu filho. Se existe um Deus de amor, olha para ele, ela suplicou entre lágrimas. Os irmãos ao redor colocaram as mãos sobre o menino e oraram com fervor. Em nome de Jesus, nós pedimos a cura deste pequeno, diziam, e Dona Maria sentiu uma paz estranha invadir seu coração, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. Nos cultos seguintes, Henrique começou a melhorar de maneira inexplicável. Os episódios de fraqueza diminuíram, e ele, que antes mal conseguia ficar em pé, começou a brincar com mais energia. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. Os níveis estão normalizando. Não entendo, disse um deles, coçando a cabeça. Seu João, que agora acompanhava a família nos cultos, sorria em silêncio. Ele tinha visto com seus próprios olhos, no dia do batismo nas águas, quando Henrique foi mergulhado na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi como se uma nova vida tivesse começado para o menino. O momento mais emocionante veio no culto de testemunhos. Henrique, agora com 5 anos, subiu no pequeno púlpito de madeira ao lado do ancião, segurando a mão da mãe. Com voz trêmula, Dona Maria contou tudo o que haviam passado. Irmãos, meu filho estava perdido, mas Deus o trouxe de volta. Os médicos não têm explicação, mas nós sabemos, foi o poder da oração, disse, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto dos presentes. O ancião, com os olhos brilhando, acrescentou, assim é o nosso Deus. Ele não olha para a nossa aparência, nem para o que temos, mas para o coração sincero que busca Ele. Naquela noite, durante a Santa Ceia, quando o pão e o vinho foram repartidos em memória do sacrifício de Cristo, Dona Maria entendeu algo profundo. A fé não era sobre milagres instantâneos, mas sobre confiar em Deus mesmo quando tudo parecia perdido. Henrique, que antes era uma criança doente e quietinha, agora corria pelos corredores da igrejinha, brincando com as outras crianças, enquanto os irmãos mais velhos sorriam, agradecidos por mais um sinal da misericórdia divina. Anos depois, Henrique, já um jovem, foi batizado nas águas da mesma congregação. Ao sair da água, ele olhou para os irmãos e disse: se Deus curou meu corpo quando eu era pequeno, agora eu entrego minha vida a Ele. Sua história se tornou um testemunho vivo naquela comunidade. Não importava quão grande fosse o problema, quando o povo de Deus se unia em oração, com humildade e fé, o impossível se tornava possível. E assim,
Entre hinos cantados à capela, cultos simples e irmãos que se amavam sem interesse, a família de Henrique aprendeu a maior lição: a verdadeira força não está nos remédios, nem nos médicos, nem nas coisas deste mundo, mas na mão de Deus, que sustenta aqueles que nele confiam. E isso, nenhum hospital poderia oferecer. Anos se passaram e Henrique cresceu não só em estatura, mas na fé. Ele se tornou um jovem dedicado à obra do Senhor, sempre presente nos cultos, nas reuniões de jovens e nas campanhas de evangelismo. Sua mãe, Dona Maria, que antes chorava de desespero nos corredores do hospital, agora chorava de alegria ao ver o filho servindo a Deus com tanto amor. Ela mesma se tornou uma intercessora na igreja, sempre pronta a orar por quem precisava, carregando no coração a certeza de que Deus não desampara os seus. Um dia, durante um culto de oração, o pastor convidou os irmãos a compartilharem seus testemunhos. Henrique se levantou, com a voz firme e os olhos brilhando. Irmãos, muitos aqui sabem da minha história, mas hoje quero falar de algo que Deus tem feito na minha vida agora. Eu poderia ter crescido amargurado, pensando no sofrimento que passei, mas Deus me deu uma nova mente. Ele não só curou meu corpo, como renovou meu espírito. Hoje, eu não tenho apenas saúde, tenho paz. E essa paz, só Jesus pode dar. Suas palavras tocaram o coração de muitos. Entre eles estava Lucas, um rapaz que havia chegado à igreja pela primeira vez naquela noite, levado por um colega de trabalho. Lucas carregava uma dor profunda. Sua filha de 5 anos, Sofia, havia sido diagnosticada com uma doença rara nos rins, e os médicos davam pouco tempo de vida para ela. Ele já havia procurado todos os especialistas, gasto tudo o que tinha, mas as respostas eram sempre as mesmas: não há mais o que fazer. Ao ouvir o testemunho de Henrique, Lucas sentiu algo diferente. Não era esperança vã, mas uma certeza quietinha no coração, como se alguém lhe dissesse: aqui tem a resposta. Após o culto, ele se aproximou de Henrique e, com a voz embargada, contou sua história. Henrique o abraçou e disse: irmão, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por Sofia. Vamos orar juntos? Naquela mesma noite, a igreja se uniu em clamor. As mãos se ergueram, os corações se quebrantaram, e o nome de Jesus foi invocado com fé. Dona Maria, que conhecia bem aquele chão de batalha, orou com lágrimas, lembrando-se de como Deus havia agido em sua vida. O pastor impôs as mãos sobre Lucas e declarou: Senhor, o mesmo Deus que sarou Henrique é o Deus que hoje toca nesta criança. Que a tua glória se manifeste. Dias depois, Lucas levou Sofia para mais um exame, desta vez com um misto de fé e receio. Mas quando o médico entrou na sala com o laudo nas mãos, seu rosto não era de pena, mas de espanto. Eu não entendo, os exames estão normais. Os rins dela estão funcionando perfeitamente. É como se ela nunca tivesse tido nada. Lucas caiu de joelhos ali mesmo, no consultório, e chorou como nunca. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão a um Deus que ouve e age. Quando voltou à igreja no domingo seguinte, Lucas não conseguia conter a emoção. Ele subiu ao púlpito com Sofia no colo, a menina sorrindo, sem nenhuma marca da doença que quase a levou. Irmãos, eu vim aqui como um homem sem esperança, mas Deus me mostrou que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Minha filha está curada. E não foi medicina, não foi sorte, foi Jesus. A igreja explodiu em louvor. Henrique, ao lado de sua mãe, sorria enquanto via mais uma família experimentar o milagre que havia transformado a sua vida. Aquilo não era coincidência, era o dedo de Deus escrevendo histórias de vitória sobre as páginas daquela congregação. E assim, como um rio que não cessa de fluir, os testemunhos se multiplicavam. Cada vida transformada se tornava uma semente plantada, e cada milagre, um convite para que mais pessoas conhecessem aquele que faz o impossível. Porque na CCB, não se pregava apenas sobre fé, vivia-se ela. E Deus, fiel como sempre, continuava a confirmar sua palavra com sinais e maravilhas, provando que, onde há um povo unido em oração, Ele está no meio, operando o sobrenatural. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda fervilhava em gratidão, uma senhora chamada Dona Maria, que havia chegado à igreja arrastando os pés e com o rosto marcado pela dor, se aproximou do altar. Ela carregava no coração um peso que nem as lágrimas conseguiram aliviar por anos. Seu filho, Vitor, de apenas 19 anos, estava preso às drogas há mais de 3. As noites em claro, as visitas ao presídio, as promessas quebradas, tudo parecia um ciclo sem fim. Mas naquela noite, algo dentro dela gritou: chega!
Com as mãos trêmulas, ela segurou o lenço ensopado de lágrimas e, entre soluços, pediu aos irmãos que orassem. Não eram palavras bonitas, eram gritos de uma mãe que já não tinha mais forças. Os obreiros a cercaram, impuseram as mãos sobre sua cabeça e clamaram em uníssono: Senhor, livre o Vítor. Quebre as correntes, Jesus. A igreja inteira se uniu na intercessão, como um exército espiritual que não aceitava a derrota. 3 dias depois, o telefone de Dona Maria tocou. Do outro lado da linha, uma voz conhecida, mas diferente e firme, serena disse: Mãe, é eu. Tô limpo. Tô em casa. Ela quase deixou o aparelho cair. Vítor havia sido libertado das drogas na mesma hora em que a igreja orou. Não foi reabilitação, não foi força de vontade, foi o poder de Deus que o arrancou daquele abismo. Ele contou que, naquela noite, enquanto estava em seu quarto no fundo do poço, sentiu como se mãos invisíveis o puxassem para cima, e uma paz que nunca havia conhecido encheu seu peito. Eu só queria vir para a igreja, mãe. Só isso. No domingo seguinte, Vítor estava ali, de pé, ao lado de Dona Maria, com os olhos brilhando e as mãos levantadas. Ele não apenas estava livre das drogas, como também tinha um propósito: ajudar outros jovens a saírem daquele mesmo caminho. A igreja chorou, aplaudiu, glorificou a Deus. Mais uma família restaurada. Mais um milagre que a ciência não explica, mas que a fé testemunha. E assim, como uma chama que não se apaga, os milagres continuavam. Uma mulher com câncer em estágio avançado recebeu o diagnóstico de remissão inexplicável. Um homem que chegará arrastando uma perna paralisada saiu do templo correndo para abraçar a esposa. Crianças que os médicos haviam desistido de tratar voltavam para casa saudáveis, com os pais segurando os exames que comprovavam: Deus fez. Na CCB, não era apenas um culto, era um campo de batalha onde o inimigo perdia terreno a cada oração. Não era apenas uma igreja, era um hospital de almas, um refúgio para os quebrantados, um lugar onde o impossível se tornava realidade. Porque quando o povo de Deus se une em fé, os céus se abrem, e o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, continua a escrever histórias de vitória. E as histórias não paravam por aí. Sempre tinha mais alguém precisando de um milagre. Sempre tinha mais alguém que, ao entrar naquela porta, encontrava não apenas uma igreja, mas um Deus que ouve, que vê, que age. Porque na Congrega Cristã no Brasil, a fé não era teoria, era vida. E Deus, em sua infinita misericórdia, continuava a provar que, para ele, não há causa perdida. Era o caso de Irmã Maria das Dores, uma senhora de 62 anos que chegou à igreja arrastando os pés, o corpo curvado por anos de dor. O diagnóstico era claro: artrose avançada nos joelhos, degeneração que os médicos disseram não ter mais jeito. A senhora vai ter que aprender a conviver com a dor, disseram-lhe, receitando apenas remédios para aliviar o sofrimento. Mas Maria não se conformou. Se Deus curou paralíticos nos tempos bíblicos, por que não curaria seus joelhos hoje? Na primeira reunião que participou, enquanto os irmãos oravam, ela sentiu algo quente percorrer suas pernas, como se mãos invisíveis massageassem suas articulações. No domingo seguinte, já conseguia ficar de pé sem gemer. Na terceira semana, subiu os degraus do templo sem se apoiar no corrimão. Os médicos, ao verem seus novos exames, balançaram a cabeça, incrédulos: isso não tem explicação médica. Mas Maria sorria, porque ela sabia: a explicação estava no altar, onde havia deixado sua dor e recebido a cura. E tinha também o jovem Carlos, de 19 anos, que chegou à igreja depois de uma noite de desespero. Viciado em drogas desde os 14, ele já havia sido abandonado pela família, presenciado a morte de amigos nas ruas e ouvido de todos que seu caso era sem esperança. Mas naquela noite, enquanto passava em frente ao templo e ouvia os cânticos, algo dentro dele gritou: entre. Tremendo, sujo, com as mãos marcadas pelas cicatrizes da autoflagelação, ele cruzou a porta. Ninguém o julgou. Ninguém o afastou. Os irmãos o abraçaram, oraram por ele, e o pastor lhe disse com firmeza: Deus não te abandonou, filho. Ele te espera aqui. Carlos chorou como nunca havia chorado antes. Naquela noite, ele entregou sua vida a Jesus, e algo sobrenatural aconteceu: o desejo pelas drogas simplesmente desapareceu. Não foi um processo longo de reabilitação, foi um milagre instantâneo. Hoje, anos depois, ele é um obreiro dedicado, levando a mesma esperança que recebeu para outros jovens nas ruas.
se Deus me tirou daquele poço, ele testemunha, ele pode tirar qualquer um. E assim a CCB seguia sendo um farol. Não por causa de prédios bonitos ou discursos elaborados, mas porque ali, entre pessoas simples e corações sinceros, Deus escolheu manifestar seu poder. Não eram curas isoladas, era um rio de bênçãos que não parava de fluir. Cegos que passavam a enxergar, casamentos restaurados, dívidas quitadas de forma inexplicável, vidas ressuscitadas da depressão. Cada testemunho era um grito de que Deus estava vivo, atuante, e que sua igreja era o lugar onde ele ainda operava maravilhas. Porque na congrega cristã no Brasil, ninguém saía como havia entrado. Quem chegava com lágrimas, saía com alegria. Quem chegava quebrado, saía restaurado. Quem chegava sem esperança, saía com um propósito. E tudo isso não por mérito humano, mas porque ali, no meio do povo humilde e fiel, Deus havia feito morada. E onde Deus habita, milagres acontecem. Sempre. Era uma noite de quarta-feira, como tantas outras, na pequena congregação de um bairro simples na periferia de São Paulo. O ar estava pesado pela umidade da chuva que caíra mais cedo, mas o salão estava cheio, aquecido não pelo clima, mas pela fé daqueles que ali se reuniam. Entre eles, estava a irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho duro, que há anos carregava um fardo invisível. Seu filho, Lucas, de 16 anos, estava preso nas garras das drogas. Ela já havia chorado todas as lágrimas que seu corpo permitia. Já havia buscado ajuda em todos os lugares que conhecia, médicos, psicólogos, até mesmo em outras religiões, desesperada. Mas nada adiantara. Lucas, antes um menino alegre e estudioso, agora era apenas uma sombra de si mesmo, perdido nas ruas, roubando para sustentar o vício. A dor de Maria era tão profunda que, às vezes, ela achava que seu coração ia parar de bater. Mas naquela noite, algo era diferente. Enquanto os irmãos cantavam o hino a Jesus é o caminho, ela sentiu uma paz estranha invadir sua alma, como se uma mão invisível a segurasse. Não era resignação, não era conformismo, era uma certeza que ela não conseguia explicar. Quando o irmão que presidia a reunião pediu para que aqueles que tinham algum pedido especial se levantassem, Maria hesitou por um segundo, mas então, com as pernas trêmulas, se pôs de pé. Irmãos, peço que orem pelo meu filho, sua voz quebrou, mas ela forçou as palavras a saírem. Ele está nas drogas, já faz 3 anos que não sei nem onde ele dorme. Mas hoje, eu sinto que Deus vai me ouvir. Não houve palavras vazias de consolo. Não houve promessas humanas. Apenas silêncio, seguido pelas vozes unidas dos irmãos em oração, clamando não a Maria, não ao pastor, mas a Deus. E então, algo aconteceu. Enquanto oravam, Maria sentiu um calor no peito, como se uma chama acendesse dentro dela. Não era emoção, era real, físico. E de repente, uma imagem veio à sua mente com tanta clareza que ela quase recuou: Lucas, sujo e abatido, sentado em um banco de praça, com a cabeça entre as mãos. Mas então, como se alguém o chamasse, ele levantou os olhos e viu, do outro lado da rua, um grupo de jovens da congregação distribuindo panfletos de um culto especial que aconteceria no domingo. Um deles, um rapaz que Lucas conhecia da infância, olhou direto para ele e sorriu. Maria não sabia como, mas tinha certeza, naquele exato momento, seu filho estava sendo tocado. No domingo seguinte, o salão estava ainda mais cheio. Maria chegou cedo, com o coração apertado, mas cheia de expectativa. E então, quando os louvores já estavam altos e os corações abertos, a porta se abriu. Lucas entrou. Não era o mesmo menino magro e desfigurado que ela vira pela última vez. Seu rosto ainda mostrava marcas da luta, mas seus olhos estavam diferentes. Limpos. Assustados, sim, mas também cheios de algo que Maria não via há anos: esperança. Mãe, ele chamou, a voz rouca. Eu não sei como, mas eu não quero mais aquilo. Eu quero ficar. E então, como se o céu se abrisse, os irmãos se aproximaram. Não com julgamentos, não com olhares de desconfiança, mas com abraços, com lágrimas, com palavras de encorajamento. O irmão que presidia a reunião colocou a mão no ombro de Lucas e disse: Filho, hoje você nasceu de novo. E esta casa é sua casa. Nos meses que seguiram, a transformação foi tão visível que até os vizinhos comentavam. Lucas, que antes fugia de qualquer responsabilidade, agora ajudava na limpeza do salão,
participava dos cultos e, aos poucos, recuperava não só o corpo, mas a alma. As tatuagens que marcavam seu passado foram cobertas por uma nova história, uma história de redenção. E Maria? Ela não cansava de contar para quem quisesse ouvir, não foi terapia, não foi força de vontade, não foi sorte. Foi Deus. Foi a oração daqueles que, mesmo sem entender, creram. Foi a congregação cristã no Brasil, onde o impossível se tornou possível, porque ali, entre pessoas simples e corações sinceros, Deus ainda opera. Porque quando um filho se perde, mas volta, quando uma mãe chora, mas sorri, quando o que estava morto ressuscita, isso não é coincidência. Isso é milagre. E milagres, na CCB, nunca param. O último passo do milagre. A noite em que Lucas subiu ao púlpito pela primeira vez foi a confirmação de que o impossível havia se tornado real. Com as mãos trêmulas, segurou o microfone e olhou para Maria, sentada na primeira fileira, os olhos brilhando não mais de lágrimas, mas de orgulho. Mãe, hoje eu não sou mais aquele homem, disse, e o salão inteiro sentiu o peso daqueles segundos. Não era um discurso ensaiado, era um coração rasgado se costurando em voz alta. Quando terminou, o silêncio foi quebrado por um coro de glória a Deus, e até os mais céticos não puderam negar, ali, entre paredes simples e bancadas de madeira, algo sobrenatural havia acontecido. Anos depois, Lucas não era só um ex-viciado em recuperação, era um servo. Auxiliava jovens nas mesmas garras que o aprisionaram, levava palavras de esperança a famílias destruídas e, nas noites de oração, ajoelhava-se ao lado de Maria, agora não mais como um filho perdido, mas como um guerreiro. As cicatrizes permaneciam, mas já não doíam. Elas eram lembretes de que Deus não apaga o passado, Ele o transforma. A reflexão que fica. Há quem diga que milagres são exceções, relâmpagos em céus escuros. Mas na CCB, eles são a regra silenciosa não porque as paredes tenham poder, mas porque ali se aprende uma verdade dolorosa e linda: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Maria não tinha formação teológica, Lucas não tinha forças próprias, e a congregação não tinha recursos humanos para resolver aquele caso. Tinham apenas 3 coisas: fé, oração e uma porta aberta. E isso bastou. A lição que ecoa. Se esta história te alcançou hoje, guardem isto: o milagre não está na ausência de lutas, mas na presença de Deus nelas. Talvez você seja a Maria em que chora por um filho, o Lucas em que se sente irrecuperável, ou até aquele que, de longe, duvida que coisas assim ainda aconteçam. Mas se há um lugar onde o impossível se rende, é onde corações quebrantados se encontram com um Deus que ama ressuscitar o que estava morto, seja um corpo, uma família ou uma alma. E na CCB, como em todo lugar onde Deus é Senhor, os milagres não param. Porque Ele ainda está no negócio de transformar cinzas em beleza. Basta crer.